Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? O Senhor colocou um entendimento no meu coração e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Juízes, capítulo 6, versos 11 em diante. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. O que estava acontecendo? O povo estava em rebeldia com o Senhor. O povo estava idolatrando, o povo estava fazendo aliança com os inimigos e Deus se afastou. Deus permitiu os inimigos tomar conta da terra, os amalequitas. Aleluia, vai falando aqui, ó, os medianitas, o amalequita, todo mundo tomou conta ali daquela terra. E Deus deixou, porque a gente colhe o que a gente planta, né? Ah, você quer? Então vai. Tem um livre-arbítrio. Deus deixou. Para quê? Para o povo se arrepender. Só que Deus viu, igreja, em Gideão algo diferente. Gideão era um homem estrategista. Gideão era um homem corajoso. Gideão era um homem que tinha uma revolta dele dentro do bem, sabe? Dentro do coração dele. Quando o anjo do Senhor começa a conversar ali com ele, a gente começa a ver ele dialogando assim, meio com aquela revolta, mas uma revolta de fé, uma revolta do bem. Entendeu? Então o Senhor queria usar Gideão, mas Gideão precisava ser lapidado. Olha o que aconteceu aqui. Aleluias. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Ele achava que Deus tinha desamparado ele, mas não é, eles que se afastaram de Deus. Aleluia. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Aleluia. E eu, o menor na casa de meu pai. Ou seja, Gideão tinha aquele complexo de inferioridade, né? Como que eu vou ser, né? Livrar o povo? A minha família é mais pobre. Talvez Gideão ouviu tantas coisas, né? Por causa da classe social dele, né? Tanto desprezo, tanto abandono, tantas feridas, né? Que tinha sobre ele de rejeição. E foi criando aquela revolta dentro dele, né? Como que eu vou livrar? Com certeza as escassez que a família dele passava. Talvez ele via outros comendo e ele não, né? E ele falou bem assim: como que eu vou livrar? Nós somos os mais pobres. E eu sou o menor da casa do meu pai. Ele se ainda achava pequenininho. Mas o nosso Deus, quando ele quer usar alguém, ele não que ele não se importa com a nossa história. Eu acho que Deus se importa. Se não se importasse, não tinha escolhido ele. Era um momento que Deus queria exaltar ele, mas ele precisava desapegar daquilo que fizeram com ele. Para Deus nos usar, nós temos que nos desapegar das coisas que nos fizeram. Liberar perdão para quem abandonou, liberar perdão para quem rejeitou, liberar perdão para quem caluniou, liberar perdão para quem feriu, liberar perdão para quem maltratou, liberar perdão para quem não quis ajudar, porque Gideão precisava confiar em Deus. Aleluias. Confiar nas promessas do Senhor. O Senhor falou: você vai livrar o povo da mão dos midianitas. O Senhor não falou assim: olha, Gideão, eu vou trazer todas aquelas pessoas para te ajudar. Não, o Senhor falou assim: você vai livrar. Você, Gideão. Então pare com isso. Vamos lá, olhe para frente, olhe para Jesus. Deixa o que você passou. Deixa a sua história para trás, que agora é um novo tempo, um recomeço para a sua vida. Aleluia. Se nós ficamos presos ali ao passado, nós vamos viver do passado, igreja. Nós vamos viver do passado. É igual, igreja, um exemplo, eu vou colocar aqui uma geladeira. Às vezes nós guardamos alguma comidinha num potinho, deixamos lá guardadinha, a gente mexe em tudo e não mexe naquele potinho. E aquela comidinha vai passando os dias, começa a ficar um odor, né? Abre a geladeira, você sente, né? Então, o que você tem que fazer? Jogar um cheirinho ali? Passar um paninho? Não vai adiantar, né? Aí você vai abrir, vai vir de novo aquele cheiro, né? Aquele odor, né? Não é cheiro, odor. Então, o que você tem que fazer? Tem que começar a tirar tudo para ver onde que tá esse potinho que tem coisa estragada. Aí faz aquela limpeza, tira as potinhos, joga fora, aí coloca as coisinhas cheirosinhas, pronto, fica tudo limpinho. E mesmo assim é na nossa vida. Não adianta a gente ficar com coisinha aqui, ó. Ai, que a minha família é mais pobre. Ai, que eu sou menor. Ai, que eu sofri isso. Ai, que eu sofri aquilo. Ei, às vezes não é culpa nem das pessoas. Às vezes é uma ferida emocional que nós carregamos.
porque nós precisamos de cura. Talvez a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da muitas pessoas, né? Da traição de amigos, da traição de esposo, de esposas, né? De pessoas que você confiou talvez na sua vida e muitas das vezes não corresponderam. Então, às vezes as pessoas nem sabem, você está carregando aquela ferida emocional. Então, você precisa, aleluia, tirar essa ferida, limpar essa ferida, deixar Jesus curar essa ferida para poder viver o novo de Deus. Porque Deus queria honrar a família de Gideão, mas se ele ficasse pensando no que fizeram, no bullying que ele passou, no sofrimento dele, ele ficar ali, ó, no lagar, que era lugar de uva, malhando trigo escondido e sofrendo todo mundo. Amém? E quando Gideão aceitou, mas mesmo assim nós vemos a insegurança de Gideão, aleluia. Gideão era muito inseguro, igreja. Ele falou assim: ó, se é o anjo do Senhor, fica aqui, eu vou preparar cordeiro, eu vou preparar pão, espera até que eu volte. O anjo esperou. Aí o anjo mandou ele colocar tudo ali na penha e desceu fogo e sumiu o anjo. Ele falou: o Senhor está comigo, e fez um altar. Aí ele começou a vir a confiança, né? Ele esperava os sinais para confiar, né? Mas e se Deus não quiser dar sinal? E se Deus não quiser mostrar nada? Falar, olha, você vai fazer isso, é isso, isso. E se Deus não quiser mostrar sinal pra gente? A gente vai deixar de acreditar em Deus? E se as pessoas não quiserem te ajudar, você vai deixar de fazer o que Deus está mandando? E se Deus não trouxer ninguém, nós vamos parar com a obra que o Senhor colocou no nosso coração para fazer? Não, nós vamos continuar confiando no Senhor. Amém? Nós vamos continuar fazendo o que o Senhor mandou. Gideão, ele tinha uma insegurança, igreja. Mas nós não podemos ser inseguros. Nós temos que ter fé em Cristo Jesus, que Ele está conosco. Glória a Deus. Aí depois Gideão fala assim, olha, então tá, se o Senhor é comigo, vamos pegar um velo de lã, se o velo tiver com orvalho e a terra toda seca, aleluia, o Senhor é comigo. Aí Deus fez assim para ele. Deixou só o velo de lã com orvalho, que deu até um copo, né? E a terra toda seca. Mas mesmo assim ele não acreditou com a insegurança. Eu preciso de outro sinal. A terra toda molhada e só o velo de lã seco. E Deus assim o fez. Olha o amor de Deus por Gideão, mostrando que ele estava o tempo todo com ele. Aleluia. E Gideão sempre pedindo sinais, e Deus sempre abençoando ele, sempre mostrando. Mas eu quero que todos nós confiamos em Deus, nas promessas que o Senhor fez. Amém? Que o Senhor tem para todos nós. E foi tão interessante, igreja, a luta de Gideão, que eram muitos inimigos, né? Se ajuntaram todo o povo, e o Espírito de Deus tomou Gideão. E a obra começou na família dele, porque tinha altar levantado para Baal que o pai dele levantou. Então Gideão precisava derrubar o altar e os montes ali da casa dele, da família dele. Aleluias. E Deus deu a ordem, vai lá e derruba. Derruba esse bezerro, derruba esse altar para Baal aí e acaba com tudo, tira esses bosques, tudo. E Gideão foi tomado pelo Espírito de Deus e assim o fez. Só que aí, né, os inimigos todos se levantaram contra Gideão, se ajuntarem em um só homem, igual a palavra do Senhor fala, né? Para tentar matar Gideão. E o pai dele falou: olha só, Baal que vai vingar Gideão. Nós não vamos pôr a mão, não. Deixa que Baal vinga ele. Não foi ele que derrubou o altar de Baal. O pai defendendo o filho, né? E assim foi, igreja, e assim foi. E foi uma peleja, né? Eles se reuniram, todos os inimigos em um vale. Aleluia, e eles foram ali espiar Gideão, mas um homem, um moço, foram espiar, né? Os moços de Gideão foram espiar. E eles ouviram o sonho que um dos inimigos tiveram, né? Que Deus mostrou até para os inimigos que eles iam ser derrotados, que via o trigo entrando e acabando com tudo. E aí os moços falaram, é de Gideão que está falando, e contou para Gideão, e Gideão ficou com mais fé ainda. Aí Gideão distribuiu, né? Mas antes fez aquela prova, né? Que tinha muita gente, né? E Deus falou assim, tinha 32 mil homens, e Deus falou, é muito, os covardes e os medrosos vão embora, foram embora 22 mil, ficaram 10 mil, aí o Senhor falou, tem muita gente ainda, Gideão, manda tudo ali para a água, quem agachar, você separa numa parte, mas quem beber a água com a mão e com a língua ali, você separa em outra parte, e desses que beberam a água assim, ó, igual cão, observando, foram 300 homens, estava atento para as coisas de Deus, e foram esses os escolhidos para ficar ao lado de Gideão. Deus, ele faz a peneira, nós não precisamos peneirar, nós não precisamos fazer nada. Deus sabe como peneirar, Deus sabe quem vai trazer, Deus sabe quem vai tirar, Deus sabe quem pode estar do nosso lado, Deus sabe quem não pode estar do nosso lado. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. E mandou aqueles homens embora e ficou 300 homens apenas. E esses 300 homens, Deus falou, Gideão teve uma estratégia do Senhor, né? Colocou espada, cântaros e tochas acesas. Aleluias. E eles foram no meio da madrugada, né, ali, aleluia, e cercaram todo aquele campo dos inimigos,
E Gideão fala, deu uma ordem para ela, grita, espada de Gideão e do Senhor, e eles gritaram. Ali os inimigos ficaram tão alvoroçados em ver aqueles gritos, cântaro quebrando e grito, e aí um começou a matar o outro, igreja. Um matou o outro, era mais de 120 mil, né? Se a gente for ler aqui, eu não tenho certeza, mas eram muitos inimigos com 300 homens, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não dá. Aí Deus falou, vai só 300 para vocês não ficar se achando, viu? É a minha mão que vai livrar o povo. Aleluia, eu vou usar Gideão, mas é a minha mão. Então, igreja, nós temos que confiar. Nós temos que confiar no Senhor. Gideão venceu ali, o Deus venceu aquele exército, aquele monte de inimigo. A casa de Gideão foi exaltada, tanto é que eles queriam que Gideão fosse o governador deles, mas Gideão não quis. Aleluia, mas Deus honrou a família de Gideão, Deus honrou Gideão, ele não era o mais pobre, o mais fraquinho, bababá, bababá. Deus honrou ele, Deus honrou a família dele, Deus exaltou ele ali no meio daqueles que, aleluia, muitas das vezes desprezava ele. Aleluia, mas ele precisava confiar, ele precisava se levantar, ele precisava acreditar, ele precisava, aleluia, saber que Deus estava com ele, que Deus não se importava de onde ele veio, o que fizeram com ele, não que Deus esqueceu, né? Não que Deus achou, foi muito bom ter feito isso com o meu servo, não, mas é que Deus queria um novo tempo para ele. Deus tinha uma nova vida para ele. E se ele ficasse ali, fizeram ele ficar preso naquele lagar, malhando-trigo a vida toda. Fizeram isso, fizeram aquilo comigo. Meu Deus, o que eu faço? E aí é tempo de se levantar. É tempo de liberar, sabe essas coisinhas? Libera. Libera e vai para Jesus. Deus tem coisas lindas para fazer através da nossa vida. Deus quer nos usar de uma maneira sobrenatural, igual usou Gideão. Foi uma maneira sobrenatural. Deus queria exaltar ali, mas nós precisamos nos posicionar. A palavra do Senhor fala, só para a gente finalizar, igreja. Aleluia, no livro de Jeremias, capítulo 29, os versos 11 diante. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Deus, ele tem pensamento de paz sobre nós. Deus não tem pensamento de mal. É nós que ficamos, né, remoendo. Então, nós precisamos fazer igual aquela geladeira que tem um potinho ali, tirar aquele negocinho sujo que tá ali, que às vezes as pessoas nem sabem, né? Ninguém nem sabe o que você tá passando. Às vezes você fala, não ligam para mim, estão me abandonando, estão me rejeitando. A pessoa nem tá sabendo o que se tá passando, porque a ferida tá em nós, não tá na pessoa. Que fizeram isso, a pessoa nem sabe, você tá aí, quantos anos atrás guardando esse potinho dentro da geladeira, né? Tá na hora de pegar esse potinho e jogar fora. Tá na hora de fazer uma limpeza, tá na hora de deixar o noivo entrar, o Espírito Santo entrar, tá na hora de nós nos lançarmos verdadeiramente na mão do Senhor para aquilo que Ele quer fazer conosco, curar essas feridas emocionais que nós viemos trazendo, né? E querendo culpar todo mundo, é culpa de fulano, culpa de Bertano, Não, a culpa é nossa mesmo, porque Deus, você foi curado desse aqui daqui 4, 5 dias, outros vão fazer coisas talvez pior com você. Aí você vai ficar de novo. Porque fizeram? Não, porque o problema está em nós. Amém? Porque quando nós estamos curados, pode fazer o que quiser. Que a gente vai falar, eu vou continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer, que Deus abençoe eles lá, vamos orar por todos, e a obra que segue, a vida que segue, porque Deus tem pensamento de paz sobre mim, não pensamento de mal. Amém? Então, senão a gente vai viver nesse ciclo, né? Cura-te, fere, eu preciso de cura, e nunca se posiciona verdadeiramente na mão do Senhor. Então faça essa faxina, faça essa limpeza, deixa o Espírito Santo de Deus entrar, seja como Gideão, se posiciona, porque Deus quer usar todos nós, Deus tem coisas lindas para todos nós, mas a gente não pode culpar as pessoas. Amém? A culpa é nossa que fica guardando coisinha dentro da nossa geladeira, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem na paz do Senhor Jesus, e assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.